Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Tá aí o recadinho. Essa, se não tiver nenhum problema, vai ser a nossa vinheta, irmão Marcos, para entrar na escola bíblica dominical. Vamos lá então, irmãos. Os irmãos já estão aí, então vamos lá. Os irmãos sabem que esse trimestre é o nosso terceiro trimestre da escola bíblica dominical. Os ataques contra a igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Muito sugestivo esta lição para este domingo, este tema, de uma forma geral, irmãos, muito interessante, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, com tudo que está se reservando aí para acontecer contra a igreja do Senhor. A capa, eu falei na aula passada, quero falar mais uma vez com os irmãos, é um soldado que está aí com o seu escudo, e nós aí temos os dardos inflamáveis do inimigo, e o momento que ele está aí levantando esse escudo, os dardos têm parado ali. Então, isso é um recado que nós temos que estar com o nosso escudo da fé, de prontidão, atento, para que esses dardos não venham, de fato, ferir o soldado na batalha. Na primeira aula, nós falamos das sutilezas de Satanás contra a igreja. Foi mais uma aula introdutória, onde a gente viu as possibilidades que o diabo tem, agindo, irmãos, agora não mais só fora da igreja, mas dentro da igreja também. Nós aprendemos que a sutileza do ataque de Satanás está na normatização dos comportamentos e práticas anticristãs. O alerta para o povo de Deus, Deus sempre usou os seus profetas. Hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos a igreja para se colocar de pé e falar contra tudo que vem contra a palavra de Deus. A igreja na reta final, é os nossos últimos dias. A natureza do ataque, o ataque ele é espiritual. O ataque ele é de natureza moral. Espiritual você não vê, mas você nota as consequências desse ataque. De natureza moral, porque mexe nos bons costumes que a igreja aprendeu e que norteou a igreja até os dias de hoje. A esfera do ataque é na esfera religiosa, pessoas dentro da igreja que se levantam contra a igreja, se levantam com uma nova visão, uma nova revelação, com algo novo para a igreja, dizendo até mesmo que a Bíblia tem que ser revisitada, tem que ser atualizada, porque o que foi escrito lá atrás, não propriamente dito, é o que servia ou que serve para os nossos dias hoje. Então nós temos na esfera religiosa, nós temos aí na esfera social, e o grande alvo do diabo são as famílias sendo atacadas, famílias fracas, igrejas fracas. E como pode ser protegida a igreja? Duas coisas: a exposição da palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo um momento difícil na igreja, irmãos,
onde não está se dando o verdadeiro valor para o tempo da palavra de Deus. O tempo da palavra de Deus está sendo encurtado devido a tantas coisas que a gente fala e apresenta no horário do culto, que acaba sufocando o momento da palavra. Nós temos que voltar à palavra. E a prática da oração. Estamos orando muito menos do que os nossos pais oravam. Estamos orando quase nada do que os nossos pais oravam. E eu falei semana passada aqui para os irmãos que em Atos capítulo de número 6, quando houve a demanda das esposas dos gregos ali, o apóstolo Pedro mandou escolher 7 homens, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E ele identifica lá por que ele mandou separar os homens. Ele vai dizer, para que nós não venhamos nos afastar do ministério da palavra e da oração. A igreja começou com palavra e oração. E nós estamos chegando nos nossos últimos dias, não dando ouvido à palavra, não dando tempo à palavra e muito menos orando. Então hoje nós vamos falar sobre a sutileza da banalização da graça. Lição de número 2, que vai ser no próximo domingo, se Jesus não voltar, eu gosto sempre de enfatizar isso, dia 10 de julho de 2022. Então, professor, aluno, você que está aí, superintendente, fique atento a esse tema, a sutileza da banalização da graça. E eu queria dar uma dica para você, explicar, conceituar esta palavra banalização. Qual é o significado desta palavra banalização? E eu marquei aqui. Fazer comum, tornar vulgar, trivial, vulgarizar. Banalizar é o mesmo que fazer comum, algo que não era, mas agora torna a ser, tornar vulgar o que não era, trivial, de qualquer jeito, de qualquer maneira, não se dando o devido valor, e por último, vulgarizar. Então a palavra banalizar, banalização, mostra algo que um dia houve importância, um dia teve importância, mas agora não tem mais. Então, quando a gente fala banalização da graça, a graça, o favor imerecido, eu, você, para nós não custou nada. Para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz, foi um preço muito alto, que só Ele poderia pagar. Então eu não posso banalizar, eu não posso vulgarizar, eu não posso achar algo trivial o que Jesus fez na cruz do Calvário, irmão Marcos. Não pode ser assim, não deve ser assim. Estimule o seu aluno a pensar nesta palavra, banalização, banalizar. Toda vez que eu pego um assunto sério, toda vez que eu pego um exemplo sério e começo a tratar isso como qualquer coisa sem valor, eu estou banalizando. Se isso já fica feio com coisas do nosso dia a dia, imagine se eu pegar algo da parte de Deus. Por exemplo, se eu começar a banalizar a Bíblia, se eu começar a banalizar os nossos cultos, se eu começar a banalizar os louvores, começar a banalizar a pregação, aonde nós vamos parar, irmãos? Então, conceitue bem isso aqui. Banalizar é pegar algo que era bom, que era perfeito, e começar a fazer disso aí qualquer coisa. O texto áureo da nossa lição diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Somos salvos porque Deus nos deu a oportunidade de ser salvo por meio da fé. Nós entendemos que a salvação, ela é completa em Cristo, não faltou nada.
Mas isso não quer dizer que ela vai me alcançar eu querendo ou não. Da parte do homem, há uma decisão dele dizer sim ou não para a graça. Dele dizer sim ou não para a graça. Se não vejamos um versículo aqui interessante. Você que está aí, e somente um só. Atos, capítulo de número... Atos, capítulo de número 6. Quando Estevão se colocou de pé para falar. Melhor, capítulo 7, verso de número 51, onde ele vai mostrar para aqueles homens o que eles fizeram com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo de número 7, verso 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Ou seja, a graça pode ser resistida. O plano de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz foi perfeito. Mas isso não quer dizer que eu e você vamos ser alcançados sem nós escolhermos se queremos ou não ser alcançados. A graça é do Senhor por meio da fé. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Ou seja, há uma parte do homem aí em crer, em acreditar, em escolher, em querer ser salvo. Deixe isso bem claro. A nossa verdade prática diz assim: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. E aqui tem 3 palavras interessantes aqui, ou melhor, 2 palavras e 2 frases interessantes aqui. Ó. A primeira, arrependimento. A graça da parte de Deus é dada ao homem, e se esse homem quer, aceita, ele tem que se arrepender. Vamos ver algo interessante aqui, porque arrependimento, irmãos, foi o que Jesus pregou, foi o que Jesus ensinou para os discípulos quando ele, antes de ser assunto ao céu, ele deixou para os homens ali, Lucas capítulo 24, verso de número 46 e o 47. Olha o que está escrito. Assim está escrito: e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus deixou a mensagem que vocês têm que pregar é essa: arrependimento e a remissão dos pecados. Vamos ver o que João Batista pregava na sua palavra. Mateus, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo de número 3, verso de número 1 e o verso de número 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, olha aí, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Atos dos Apóstolos, vamos lá, vamos ver se os discípulos atenderam aquilo que Jesus havia pedido para eles fazer. A graça não é barata, ela requer arrependimento, irmãos. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 37 e o versículo de número 38. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? O apóstolo Pedro tinha pregado para eles:
explicado o que aconteceu lá em Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, quando a casa se encheu do poder de Deus, do Espírito Santo. Versículo 38, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, este homem que aceita esta graça, primeiro, ele tem que se arrepender. E quando nós falamos de arrependimento, falamos da parte espiritual. Esse arrependimento é uma curva que o homem faz de volta. Ele volta daquele percurso que ele está fazendo. Ele se arrepende, então ele volta daquele percurso para reatualizar a sua trajetória para que ele possa então tomar um novo rumo. E aí então ela requer arrependimento, novo comportamento diante da sociedade. E aí eu quero chamar você a atenção para a gente ler, marque aí, esses versículos aí, vão ajudar os irmãos aí na hora da aula. Irmãos, peça para os irmãos na classe ler as referências que estão aí na revista, as referências que você vai levar também, porque isso ajuda na interação com os alunos. Efésios capítulo 4, versículo de número 28 e 29, diz assim, 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Ou seja, este homem tem que se arrepender espiritualmente falando, ele tem que ter um novo comportamento diante da sociedade, para a sociedade ver que de fato agora ele é um crente. E terceiro, nova vida em Cristo, ou seja, uma vida de comunhão com Deus. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo de número 5, 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17, diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, olha aí, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A graça de Deus alcança o homem, ou diz para o homem que ele tem que se arrepender, espiritualmente falando, um novo comportamento diante da sociedade e uma nova vida em comunhão com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe. E dessa feita eu quero chamar o nosso irmão Marcos Santos, que está aqui conosco também, participando aqui, e ele vai fazer a leitura. Você sabe como funciona. Lá no domingo você lê um versículo e os irmãos vão alternando e assim todos participam da leitura. No caso aqui, só o irmão Marcos vai fazer essa leitura. Efésios, se você está sem a revista, é Efésios capítulo 2, do verso 4 ao verso 10. Irmão Marcos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Efésios capítulo de número 2, do verso 4 ao verso de número 10. Essa vai ser a nossa base aí para o nosso estudo. No próximo domingo, você que vai estar aí na classe. Se você, professor, tem aí a revista do professor, você tem aí o plano de aula para lhe mostrar aí umas dicas aí
que o nosso comentarista, pastor José Gonçalves, colocou aí. Siga, que vai te ajudar muito também. A introdução, a apresentação da lição. O objetivo da lição, tópico 1, explicar a natureza da graça, apresentar a graça no contexto bíblico, classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante, pontuá-la no contexto contemporâneo. Vou dar uma dica aqui para os irmãos. Eu tenho certeza que muitos dos nossos professores são professores gabaritados, de muito conhecimento, graça, estudaram teologia, mas muito cuidado quando você estiver na frente da classe para você não transparecer soberbo, trazendo muitos assuntos e, de certa forma, você afogar as informações que já tem na revista. Note que os nossos irmãos que estão assentados em nossa frente, não é que são pessoas simples no sentido de que elas não sabem o que estão fazendo, mas os irmãos que estão assentados em nossa frente são pessoas, às vezes, que trabalham a semana inteira, que, às vezes, não conseguem nem sequer mesmo fazer uma leitura da nossa revista. Então, quanto mais objetivos, simples você for e conseguir com que os irmãos consigam absorver alguma coisa ali, já vai ser muito útil a sua aula. O apóstolo Paulo disse, certa feita, que é melhor falar 2 ou 3, 5 línguas legíveis do que 10.000 línguas que não tem como entender. Então é melhor, o que eu estou querendo dizer com isso? Seja simples na apresentação da Escola Bíblica Dominical. A introdução. Nesta lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvida de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Para qualquer pessoa que você perguntar o significado da palavra graça, ela já tem na ponta da língua. Graça imerecida. Isso acredito que todos já sabem. Isso eu acredito que desde das crianças lá na escolinha, dos pequenininhos lá na classe da EBD, os adolescentes, os jovens e os adultos já têm isso de cor e salteado. Mas até onde vai essa graça? Em que ponto essa graça nos alcança? Ela pode ser resistida? Ela é dada a todos os homens sem que o homem decida se quer ou não? É isso que nós vamos tratar aqui com os irmãos nesta noite. Contudo, para muitos, este ensino continua ainda ofuscado. E aqui é interessante quando o comentarista coloca ofuscado aqui, que há muita confusão ainda nessa questão da graça, né? Então a gente tem que estar atento a isso aqui. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida, portanto, mal assimilada, consequentemente, desvirtuada. Isso aqui é um prato cheio para os hereges. Isso aqui é um prato cheio para aqueles doutores, falsos doutores lá de 2 Pedro capítulo 2, verso de número 1. Muitos do que se prega e se ensina como sendo evangelho da graça nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É a graça barateada. Não sei se você já ouviu falar dessa expressão. A hipergraça. O que a hipergraça faz? Ela tira da pregação a ira de Deus. Ou seja, a pregação não mostra mais, não confronta mais o homem com o seu pecado. Só diz que Deus vai mudar a vida do homem, só diz que Deus vai abençoar o homem, que a partir daquele dia o nome dele está escrito no livro da vida, que agora é só vitória, que agora é só bênção, que agora é só porta aberta, que não tem mais problema, que não tem mais perseguição, que é só maravilha a vida do crente. Isso, e não é verdade, irmãos. A nossa vida tende, e eu vou ser muito sincero agora, a ser mais difícil quando a gente aceita Jesus. Porque sendo obediente à palavra de Deus, a porta já é estreita e ela continua estreita. O caminho é apertado e ele continua apertado. E tudo isso por quê? Porque quando você aceita Jesus, você dá as costas para o mundo e se vira de frente para olhar para o alvo que é Jesus. E quando você olha para o alvo que é Jesus, se coloca de frente para caminhar com Cristo, aí o diabo não vai parar enquanto não tentar de todas as formas trazer você de volta para o seu reino das trevas. É por isso que as coisas ficam difíceis. Então a graça ela é barateada nesse sentido que parece que agora
fica tudo tranquilo. Irmãos, vamos ser sinceros, na hora do apelo, você já ouviu? E aí às vezes a gente erra muito nesse sentido, porque a gente fica chamando os irmãos para frente dizendo, olha, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história, a partir de hoje vai ser bênção, a partir de hoje. Não é assim que a gente faz o apelo? E aí, vamos ser sinceros, se eu tivesse sentado lá, eu corria na hora, eu e minha família todinha para frente, porque se a minha vida vai mudar sem esforço nenhum dali para frente, quem é que não quer, irmãos? Nesse sentido, a graça está sendo barateada. Nós estamos tirando da pregação a ira de Deus. Irmãos, Deus ama o pecado, mas as práticas do pecado não. Deus ama o ser humano, mas as suas práticas contra Deus, a sua idolatria, o roubo, a mentira, a idolatria de tudo que ele pratica, e isso Deus não gosta e não se agrada dessas coisas. Tudo que é aversão a Deus, a palavra de Deus, você está contra Deus. E contra Deus, irmãos, você não vai sair bem dessa história não, tá bom? Vamos lá, compreendendo a graça. A graça ela é divina, irmãos. Ao se afirmar que a graça é divina, nós estamos dizendo que a origem é em Deus. Foi Deus que deu o passo. Foi Deus que procurou Adão. Note, era Deus que ia até Adão e falava com ele. Foi Deus que procurou Adão quando ele errou. Ou seja, Deus é que dá o primeiro passo. E aí eu quero que você abra aí, mesmo você sabendo deste capítulo e deste versículo, mas é bom você se familiarizar com a sua Bíblia. João, um versículo mais conhecido de João, capítulo e versículo. João, capítulo de número 3, versículo de número 16, 3:16. Olha aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Irmão Marcos, esse tal aqui é que faz toda a diferença. Não tem como se comparar o amor de Deus, ou melhor, o amor do homem com o amor de Deus. O amor de Deus é incomparável. Ele cobre tudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, olha aí a condicional, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Tem que crer para não perecer, para você poder obter a vida eterna. Ô glória! Quem disse que a graça não pode ser rejeitada, olha aí, tem que crer para não perecer, para alcançar a vida eterna. Faça essa leitura com os irmãos na classe e explique isso aqui didaticamente para os irmãos. Queria ler outro versículo que se encaixa perfeitamente aqui. Tito, capítulo de número 2. Tito, capítulo de número 2. Verso de número 11 em diante. Tito, capítulo de número 2, verso de número 11 em diante. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta, repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aqui só tem a parte de Deus. A graça dele se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Mas olha o que diz o versículo de número 12. Ensinando-nos que, renunciando, olha aí, aqui faz toda a diferença, irmão Max. Então ele nos ensina a renunciar toda a impiedade, todo o mal, todo o pecado, para que a gente possa então receber da parte de Deus
o que ele tem para nos abençoar em vida aqui na terra e depois pós-morte na eternidade ou no arrebatamento da igreja. Então é uma condicional. A graça é manifestada a todos os homens, trazendo salvação. Amém. Glória a Deus por isso. Mas ele nos ensina a renunciar. E se ele está ensinando para renunciar, ora, alguém vai ensinar alguma coisa para não ser cumprido? Será que você ensina o seu filho a ele fazer algo para ele não fazer ou você ensina ele para ele fazer, irmão Marcos? Ensina para ele fazer corretamente. Se você está ensinando é porque ele está fazendo errado. Se você está ensinando é porque ele está indo por um caminho errado. Então você ensina a ele o caminho certo para que ele possa, andando no caminho certo, fazer a coisa correta e dessa coisa correta ele poder receber coisas boas daquilo que ele está fazendo. Certo? Então, a graça ela é divina. Segunda, a graça é imerecida, irmãos. A graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. O que é? A Bíblia diz assim, quem é justo, irmãos, diante de Deus? Alguém pode ser justo diante de Deus? Justo no sentido de sem pecado, não tem como. Quando a Bíblia diz que Jó era justo, era no sentido de que tudo que ele fazia com honestidade, tá? Nos seus negócios, na sua casa, na sua família. Ele procurava ser justo nesse sentido. Não é que ele não tinha pecado. Porque quem quiser apresentar a sua própria justiça para Deus, Isaías 64:6, a nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Como trapo de imundícia. Ou seja, a nossa justiça diante de Deus é imundícia. Só tem um justo só. Só tem um que é bom. Lembra do jovem rico que foi até Jesus? Disse que queria ser salvo e o que ele precisava para ser salvo. O Senhor falou para ele o que ele tinha que fazer. Ele disse assim, olha, isso aí eu já faço desde da minha mocidade. E o Senhor falou para ele, então vai, vende tudo e vem, segue-me. Ele estava preso ali, nas coisas que ele tinha. Mas é interessante, na hora que ele chegou e falou para o Senhor que o Senhor era bom. Mestre, bom mestre. O Senhor vai repreender ele e dizer, só tem um que é bom só. Só tem um que é bom, só tem um que é amoroso, só tem um que é justo, que é Deus. Irmãos, a graça de Deus não é mérito. A graça de Deus não é mérito para as nossas vidas. Se Deus te alcançou, você se voltou para Deus, Ele te usa, você prega é uma bênção, você canta é uma bênção, você pastoreia é uma bênção, você administra é uma bênção. Tudo que você faz na casa do Senhor é uma bênção. Isso é graça, isso é bondade, isso é amor, isso é justiça da parte de Deus para a sua vida, irmãos. Então não é mérito, é justiça de Deus. E vamos lá, não tente entender a justiça de Deus, irmãos. Não tente entender a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, se fosse pela nossa justiça, jamais Saulo teria sido alcançado e nem recebido entre os apóstolos. Jamais Davi teria se reconciliado, porque a nossa justiça não ia aceitar isso. Se nós fôssemos aplicar a nossa justiça para Deus, nem nós, irmão Marcos, estava diante de Deus. Nem nós estávamos. Estamos aqui e vamos ser sinceros, não sei porquê, mas o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, meu coração ardeu quando eu ouvi a palavra de Deus, me voltei, acreditei, creio que o Senhor irá voltar para buscar a sua igreja, e é por isso que nós estamos aqui, porque não é mérito, é graça, é justiça, é amor e misericórdia dele. Não procure entender a graça conforme o teu olhar, a justiça conforme o teu olhar, a misericórdia conforme o teu olhar, porque a justiça, a graça, o amor e a misericórdia de Deus é de Deus e só Ele sabe como faz essas coisas. Amém? Nosso irmão Marco vai ler a nossa sinopse número 1, a nossa sinopse número 1, ele vai ler aí, e fique atento nisso aí, professor, porque é uma espécie de resumo, tá? Do tópico número 1, compreendendo a graça. Irmão Marcos, leia. Deus quis agir com graça para com todos os homens, sem que eles merecessem, e por isso essa graça é um favor imerecido. Oh, glória! Dê glória a Deus aí se você puder, irmãos, tá bom? Porque eu e você
não merecíamos. Eu costumo dizer que nós éramos como o lixo que é jogado na rua. Sabe quando passa o caminhão? É Satanás do lixo que vem para recolher. Só que aí apareceu nesses últimos tempos, irmão Marcos, uns camaradas para reciclar. Aí antes do lixo passar, quem é que passa? O reciclador, porque no meio do lixo ele vai tirar alguma coisa ali de aproveitável. Esse reciclador, irmãos, é Jesus. Ele passou primeiro, nos tirou do charco do lodo e hoje nós estamos aqui. Um canta, um prega, o outro é pastor, o outro é diácono, o outro é professor. A irmã, ela é superintendente, ela é regente, ela toma conta das irmãs como dirigente. Para cada um Deus chamou para fazer algo na casa do Senhor. Amém? Tópico 2, a graça no contexto bíblico. Vamos lá. A necessidade da graça. Quando você lê aqui, irmãos, a gente identifica que o primeiro homem tem dois fatores interessantes aqui. O primeiro fator a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. Deus escolheu o homem e mesmo sabendo o que ia acontecer com o homem, ele deu liberdade para este homem. Nós temos livre arbítrio. Enquanto no mundo nós estávamos, nós temos livre arbítrio para fazer o que a gente quer. Quando a gente aceita Jesus, deixa eu falar algo para você aqui, hein? Entenda o que eu vou dizer aqui. Quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, nós não temos mais livre arbítrio. Entenda o que eu vou dizer. E aí eu quero chamar você para a gente ler aqui Gálatas, porque isso aqui é bem interessante, que algumas pessoas, irmão, acham que mesmo sendo crente ele tem livre-arbítrio ainda. Não, você não tem mais livre-arbítrio, não. Você tinha livre-arbítrio quando você não era crente. Você escolheu ser crente, você agora não é mais dono de si. É Deus que toma conta da sua vida agora. Se é Deus que toma conta da minha vida, eu não mando mais na minha vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmão Marcos, me responda uma coisa, me responda algo. Quem está crucificado pode fazer o que quer? Pode fazer o que quer? Por que ele não pode? Está crucificado. Ou seja, alguém que está crucificado pode sair dali a hora que quer? Não pode. Não tem como. Eu posso dizer assim, olha, agora eu quero sair, eu posso fazer? Não tem como. Tem que alguém ir lá e me soltar. Tem que soltar, tem que me tirar. Como cristão, irmão Marcos, nós estamos agora crucificados com Cristo. Já não vivo mais eu, não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu vejo, não é o que eu ouço, não é a minha mente, é a mente de Cristo. Agora eu sou um escravo, e no bom sentido, de fazer a vontade de Deus. Ah, pastor, eu sou crente, mas eu faço o que eu quiser. É porque você é o desobediente. Por isso que você faz o que você quiser, o que você quer, porque você é desobediente. Porque quem obedece à palavra, anda pela palavra, vive a palavra, prega a palavra, e anda conforme a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, a minha vida não tem mais valor, se for para viver aqui, sobre a minha vontade, não tem mais valor. Agora é a vontade de Deus. A minha vida só tem valor, só tem alguma preciosidade se eu fizer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Então, o primeiro fato, irmãos, é que o nosso querido Adão aqui, Deus deu a ele liberdade enquanto livre ele estava. E aí, o que ele fez com a sua liberdade? Romanos 3 e 23. Ele pecou, e por isso que ele pecou, todos os homens
Todos os homens foram afetados. O segundo fator aqui, irmãos, é que a queda do homem produziu consequências. Destaque aí, ó. O segundo fator é que a queda do homem produziu consequências. E aí eu quero destacar aqui 4 consequências que isso trouxe para toda a humanidade. Vamos lá, Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 14, Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 14. Olha o que diz aí. Vocês conhecem a história da serpente que foi lá, distorceu o que Deus tinha falado para Eva. Eva acabou acreditando, se alimentou da maçã. É maçã, irmãos? Não, não é maçã não, tá, irmãos? A Bíblia não diz que fruta que era, tá bom? Diz que era um fruto, irmão Marcos, mas que era maçã, a Bíblia não disse que era. Uma vez uma irmã falou assim, não, pastor, tá escrito lá que foi a maçã. Então, rapaz, então vamos ler esse negócio aqui. A gente leu uma vez, 2 vezes, eu falei, não tem maçã aqui não. Não é maçã, irmãos, é um fruto, tá? É um fruto, mas não disse que era maçã não, tá? E aí chega a hora de Deus, então, trazer diante deles ali a consequência que eles tiveram naquela escolha. Primeira consequência aqui foi no mundo animal, presta atenção. Capítulo 3, verso 14. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizestes isso, maldita será mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Presta atenção, maldita será você mais, ou seja, os outros animais também foram amaldiçoados, irmão Marcos. Maldita será mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Não só a serpente foi amaldiçoada, mas todos os animais foram amaldiçoados. Por causa do quê? Por causa da desobediência do homem ali no Éden. A segunda sua consequência foi na sociedade. Presta atenção. Gênesis capítulo 3, verso de número 15 diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a mulher que da mulher veria o Cristo ia trazer problema, ou seja, todo aquele que cresce em Jesus arrumaria problema com Satanás, ou seja, traria um problema. Não é assim, irmãos, hoje na sociedade? Quando nós escolhemos servir a Deus, quando nós nos colocamos à vontade de Deus, a andar pelos caminhos do Senhor, nós arrumamos um problema terrível. Jesus disse certa feita que o maior inimigo do homem não está fora, está dentro. É a própria família, no sentido de que quando você começa a fazer a vontade de Deus, a própria família é a primeira que se levanta. Ou não foi assim contra Jesus? Os próprios irmãos, a própria família de Jesus, não criam no que Jesus dizia que era. Dos próprios de dentro de casa, não acredito. Trouxe um problema para a sociedade em geral. Todo aquele que está ao lado de Jesus torna-se inimigo do mundo. Irmãos, deixa eu falar algo para você aqui. Se o mundo não te odeia, se o mundo não tem raiva de você, tem alguma coisa estranha aí. Se você está no mundo e todo mundo gosta de você, te abraça, você é bacana, você é legal, gente boa, você não é como outros crentes aí, não sei não, hein? O que você está fazendo de tão igual a eles que eles não estão nem sentindo que você é crente? Pregue a palavra, abre a boca e comece a pregar a palavra para ver se esse povo não vai se virar contra você. Terceira consequência que trouxe aí foi para o homem e para a mulher, para a humanidade. Olha o que diz o 16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido. E ele te dominará. Há uma questão aqui, eu não vou entrar nessa questão, que diz, pastor, já tinha filhos no Éden, porque Deus falou que a dor ia se multiplicar. Não acredito dessa forma. Deus, como é sabedor de todas as coisas, viu o pecado da mulher e o que era para não ter dor, ele multiplicou o que não era
para ter. Quem é que pode fazer isso? Só Deus pode fazer isso, tá bom? Então eu penso dessa forma, não acredito que já tinha outros filhos ali, afora Caim e Abel, tá bom? Então vamos lá. Versículo 17. Então para a mulher veio as dores no parto, para Adão. Porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, comestes da árvore do que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias. Olha que interessante isso aqui. Então a mulher passou a ter dor e Adão passou então a trabalhar, e as consequências do pecado, irmãos, começou a trazer problemas para a sua saúde. Alguém disse assim, mas no Éden ele não trabalhava. Quem disse que ele não trabalhava, irmãos? Adão trabalhava no Éden. Ele não tinha os problemas na sua vida. Ele não tinha problema na sua carne. Por quê? Porque não tinha pecado. Quando o pecado entra e traz dor, traz tristeza, traz cansaço, traz estresse, deixa o homem mal-humorado, a mulher mal-humorada. O que fez isso no homem? O pecado. Não tinha dor de coluna, não tinha dor de cabeça, não tinha dor de ouvido, não tinha problema no sangue, não tinha problema na junta, não tinha problema de nada, irmão Marcos. Não tinha problema de nada. Quando o pecado entrou, pronto, trouxe todos esses problemas para o homem. Porque trabalho ele já trabalhava, irmãos. No Éden, para cuidar de todos aqueles bichos, você acha que não trabalhava? Já trabalhava. O problema é que houve consequências. As consequências foi na sua carne, na sua própria vida mesmo. E em quarto lugar, desta consequência do que aconteceu ali, foi na terra mesmo. Olha lá o que diz o verso 17. Não comerá dela, maldita é a terra. Olha o 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ou seja, nos dá a entender que espinhos e cardos não tinham no Éden, e que a partir do Éden, é que então surgiu os espinhos e cardos. Plantas que não servem para nada, só para atrapalhar. Sabe quando você deixa um terreno assim parado e começa a crescer mato ali? 99% do mato ali não serve para nada. Só acumula rato, cobra, pernilongo, mosquito, sapo, não presta para nada, irmão Marcos. É isso aqui, ó. Espinhos, cardos e abrolhos que tem por aí. Então essas foram as 4 consequências. Consequência no reino animal, consequência na sociedade, consequência para o homem e para a mulher e consequências na terra. O pecado entrou e desgraçou, foi tudo. Vamos lá? A extensão da graça, irmãos. A extensão da graça. Todos serão aceitos por Deus. Olha lá, que legal isso aqui, né? Todos serão aceitos por Deus. Se receberem a graça divina, Cristo Jesus. E aí eu quero chamar a sua atenção, marca aí esse versículo para você ler, porque nós temos os nossos irmãos, e aí eles dizem assim, não, todos são filhos de Deus. Será que todos são filhos de Deus mesmo, irmãos? Então vamos ler, né, que é melhor ler do que... Todos são filhos de Deus, irmão Marcos? Será que todos são filhos de Deus? Porque essa a gente vai pregar, não, mas eu sou filho de Deus, eu já tenho Jesus no meu coração, eu já creio em Deus, só que será que é isso mesmo? Vamos lá. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo de número 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, será que você é filho de Deus mesmo? Será que nós somos filhos de Deus mesmo? O texto diz, mas a todos quanto o receberam. Quem recebeu e quem nasceu de Deus, quem recebeu e quem nasceu de Deus é filho de Deus. Agora, quem não recebeu e não nasceu, pastor, como é que eu sei se ele me recebeu, que se eu sou filho dele? Ora, você nasceu de Deus? O que é nascer de Deus? Fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. E através do que eu obedeço a Ele? Através da Bíblia, a sua palavra, comunhão com Deus, participando de uma igreja, estando em comunhão com uma igreja,
andando na presença do Senhor. É isso. Através disso aqui você sabe se você é filho de Deus ou não. E aqui também você explica, irmãos, a diferença de universal, que a graça universal, mas ela não é universalista. Explica isso aqui. A graça é universal porque ela foi para todos os homens. Mas ela não alcança universalista todos os homens. Ela é para todos, mas ela não alcança todos. Por quê? Porque depende de você querer ou não ela. Entendeu, irmão Marcos? Então você explica. A graça é universal, foi estendida a todos os homens, para quem quiser. Se você não quiser, não tem problema. Quem quer, vem. Quem não quer, rejeita. Então essa ideia de... O que é que prega o universalismo? Prega que no final de tudo, irmão Marcos, vai ser todo mundo salvo e não tem negócio de pecado, não tem nada disso. Ora, irmão, se for assim, vamos curtir o que o mundo tem para oferecer para nossa carne aí. Se é para fazer tudo aí, mas no final vai ser todo mundo salvo, então o que a gente está fazendo aqui? Irmão Marcos, lê aí o resumo, a sinopse 2 para a gente aí, por favor. A sinopse número 2 aí, lê aí. No contexto bíblico, a graça é uma necessidade de todos os homens. Por isso, ela é estendida a toda a humanidade. Ela é estendida a toda a humanidade. Ela é estendida. Agora você decide se você quer ou não. Tem um porém. Tem um mais. Tem mais. Terceiro tópico, a graça no contexto da reforma. E aí aqui... Você, se puder, faça uma pesquisa um pouco mais da nossa querida igreja católica, os nossos irmãos católicos, tá? Porque quando você faz um estudo aqui, você vai ver que no século XVI a igreja se colocou para a reforma por causa do grande desvio que a igreja cometeu. Então, é a partir daí então que começa a oração pelos mortos, a adoração aos santos, a mariolatria, que é a idolatria a Maria, oração para os mortos no purgatório, começa aqui, irmão, surgir. E é por isso, então, que vai surgir a reforma, porque eles se afastaram, ficaram longínquos da palavra de Deus, literalmente longe da graça. Foi preciso, então, que Martinho Lutero se levantasse, John Huss se levantasse, esses homens se levantassem aí para que tomasse um novo rumo. William Tyndale e muitos outros. Procure aí que você vai achar esses homens aí que foram um ponto na história que começaram a prestar atenção que a igreja estava muito longe daquilo que deu início. Então esses homens começaram a trazer a igreja de volta para a sua palavra, de fato para a palavra de Deus, tá bom? A restauração da doutrina da graça. Como foi observado, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, monge alemão agostiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina. Pela fé somente, posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas, sola gratia. Pesquise isso aqui, leve para a sala de aula, você vai ver que vai ser uma bênção apresentar para os irmãos aqui também. O nosso tempo já está se esvaindo aqui. Sinopse número 3, irmão Marcos. Faça a leitura da sinopse número 3, onde falou da graça no contexto da reforma e a restauração da doutrina da graça. Sinopse número 3. A graça no contexto da reforma revela 2 realidades: a corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça. Então ela foi corrompida, ou seja, ela foi barateada, foi tida como qualquer coisa, mas em um momento Deus usou homens para trazer de volta estes homens à palavra de Deus. Neste tempo, quem é que faz este papel? A igreja, através dos seus pastores, doutores, ensinadores, pregadores. Meu filho, pregue a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus. Para de ficar fazendo firula, marmota em cima do púlpito. Pregue a palavra de Deus. Se você pregar a palavra de Deus, o reino ganha, a igreja ganha, as vidas são alcançadas, o nome do Senhor é glorificado. 4º ponto,
A graça no contexto contemporâneo. A graça barateada. Eu disse lá no início, estão tirando da pregação a ira de Deus, irmãos. Não tire a ira de Deus da pregação. Mostre que Deus fica irado com as pessoas que não andam na sua presença, não faz a sua vontade. Mostra que isso é prejudicial para o ser humano. Mostra que se ele andar por esse caminho e morrer, não tem céu para esse homem. É inferno, literalmente falando. A mensagem aos nossos domingos tem que voltar e dizer: pecador vai para o inferno. Quem aceitar Jesus vai para o céu. Essa é a mensagem que tem que ser voltada principalmente nos domingos nas nossas igrejas, para alcançar vidas, alcançar almas. Nós estamos nos distanciando. Nós estamos pregando uma palavra que os homens querem ouvir para massagear os homens. Os homens chegam na igreja cheio de pecado, cheio de mazela, cheio de corrupção no coração, e a gente diz: vem, que Deus vai te abençoar, que Deus vai transformar, que Deus vai te levantar, vai te prosperar. Vai, Deus tem poder de fazer tudo isso, mas primeiro tem que ter arrependimento na vida do homem. O valor da graça, irmãos, o valor da graça. A Bíblia diz aqui, ó, 1 Coríntios 7, 23, vocês foram comprados por preço, e o preço aqui é sangue. Vamos lá, 1 Coríntios 6 e 20. 1 Coríntios 6 e 20. Lê, irmão Marcos, capítulo 1 Coríntios 6, lê o 19 e o 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O meu corpo e o seu corpo pertencem a quem? A Deus. Não é mais meu, não é mais minha vontade, não é mais do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino. Não é mais. Nada mais precisa ser acrescentado, irmãos, à nossa salvação. Isto é graça. Ah, mas para ser salvo é a graça mais... Não, para ser salvo é a graça mais, não tem mais. Não tem guarda de dia, não tem comida, não tem ano, não tem... É a graça, irmãos. Não tem hipergraça, é a graça. É a cruz de Cristo. É a obra perfeita da cruz. Se não for isso, não adianta. Não adianta querer acrescentar. Vem para cá, porque aqui tem a graça. Aí você é rebatizado. Não existe isso. Vem para cá para você guardar um dia da semana. Não existe isso, irmão. Esquece isso. É a graça de Deus. Não precisa ser acrescentado nada. A obra que Jesus fez ali foi perfeita. Amém? Vamos para a nossa conclusão. Irmãos, deu certinho aqui, irmão Marcos. Vamos para a nossa conclusão. Irmão Marcos, faça a leitura da nossa conclusão. Nesta lição, partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi estendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias: a salvação é somente pela graça. A salvação é somente pela graça. Meu filho, não precisa acrescentar nada. Você, professor, que comprou o nosso livro de apoio, nosso no sentido da Escola Bíblica Dominical, pastor José Gonçalves, aí você pode acrescentar aqui, e lá ele vai apresentar 5 pontos sobre a graça. E tem um último ponto aqui, que ele diz assim: é possível cair da graça, irmãos? Sim, é possível cair da graça. Marque aí na sua casa, Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Hebreus, capítulo 6, versículo 4, 5 e 6. Hebreus, capítulo 6,
versículo 4, 5 e 6. Hebreus capítulo 10, versículo 26, 27, 28 e 29. Hebreus capítulo 10, versículo 26, 27, 28 e 29. 1 Coríntios 10 e 12. 1 Coríntios 10 e 12. É possível cair da graça? Sim, é possível cair da graça. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Obrigado mais uma vez, irmão Marcos, por todo o carinho dos nossos irmãos aqui, compartilhando, participando da aula hoje. Rapidamente, vamos passar aqui pelo nome dos irmãos que participaram aqui conosco. Oliveira Lopes, Deus abençoe a sua vida. Luiz Ferreira Júnior, Deus abençoe a sua vida. Minha mamãe, Tel Faldim, Deus abençoe minha mamãe que está por aqui. Marlene Santos Faustino, a irmã Rosângela Souza, pastor Edson Bezerra, irmã Marlene Santos Faustino, de novo aqui, irmão Alvino Souza, Adriano Francisco, Deus abençoe sua vida, querido. Irmã Vanessa Santos Silva, irmã Ana Maria dos Santos, Cristiane Weides, Gilson Mendes de Brito, Deus abençoe sua vida. Irmã Rosineide do quê? Rosineide Maria, irmão Washington Freitas, Deus abençoe sua vida, querido. Leandro Barbosa, Deus abençoe sua vida. Manuel Alves, Deus abençoe a vida desses irmãos que participaram conosco aqui. Deus abençoe a vida dos irmãos, todos os irmãos que participaram. Grande São Paulo, Brasil, os irmãos que estão fora aí ouvindo pelo nosso aplicativo. Deus abençoe a vida dos irmãos. Espero que tenha sido uma aula para você poder tirar aí alguma coisa aí, para você apresentar ali, irmãos, na sua classe no domingo. Seja simples, irmão, seja objetivo na aula. Você tem um tempo ali, procure trabalhar, né, dentro desse tempo, interage com os irmãos, chama a lição para o centro do tema, não deixe escapar, tá bom? Porque a gente sabe que a gente vai dando oportunidade para os irmãos, e é normal isso, os irmãos gostam de participar, gostam de falar, mas procure manter o foco da aula. Amém, irmão Marcos? Queria acrescentar alguma coisa? Amém. Tudo certo. Vamos orar então. Vamos agradecer. Obrigado, irmãos. Deus abençoe pela vida dos irmãos. Ó, não se esquece, se inscreva lá no nosso canal, no YouTube, o Wendel Faldim. O Wendel Faldim, com U-E-N-D-E-L. F-A-L-D-I-N. Wendel Faldim. Procura lá no YouTube. Essa lição aqui, essa aula de hoje à noite ainda a gente vai ver se consegue postar ela, ou então amanhã pela manhã já vai estar disponível ali para você estar nos ajudando, compartilhando. É importante você se inscrever, clicar lá no sininho para fazer a notificação e comenta lá, irmão. Quando você comenta lá, você está dizendo que aquele conteúdo é relevante, o YouTube vai entender isso aí, tá bom? Então, liga o sininho, faz o comentário ali, que mais? Vamos manter, por enquanto. Nós estamos pensando aqui, irmãos, o que a gente pode fazer para mudar, tá bom? Ou a aula de quarta-feira para segunda-feira. Nós vamos decidir aqui, conforme a gente decidir aqui, nós estamos pensando em levar a aula para segunda-feira. O que vocês acham aí, irmãos? Acho que é bom, acho que é legal? Ajuda a gente a decidir isso aí. Nós estamos querendo levar a aula para segunda-feira. Tá mais bom? Tempo, né? Vai ter mais tempo para vocês poder dar uma olhada na lição, e ganha tempo também ali na hora que a gente postar ali também. Tá bom? Baixe o aplicativo da rádio. Nos ajude, irmãos. Se você quiser ofertar, fazer uma oferta, um brinde, alguma coisa para a gente sortear, presentear aqui na igreja, fique à vontade, tá bom? Tem aí o nosso telefone. Cadê o nosso telefone? De qualquer maneira, entre aí 11 9 7064 7401, 11 9 7064 7401. Quiser nos ajudar aí, você vai estar ajudando esse trabalho a continuar. Amém, irmão Marcos? Vamos embora? Vamos. Então vamos orar. Deus maravilhoso, te agradecemos, Pai, pela oportunidade que mais uma vez o Senhor nos deu esta noite, poder estar falando um pouco mais da Tua palavra, Pai, sobre esse tema tão maravilhoso e interessante que vai ser falado no domingo ali, se o Senhor não voltar, sobre a sutileza
da banalização da graça. Abençoa, Pai, nossas vidas, os ouvintes, os alunos, professores, superintendentes, os irmãos que trabalham ali na escola bíblica dominical, no café, na organização. Nos ajuda, Pai. Sabes que esse trabalho é árduo, pois a educação, os irmãos, toca no coração dos irmãos, para que eles possam estar no domingo pela manhã, ouvindo a Tua voz na escola bíblica dominical. Ser conosco, nos abençoa, os nossos familiares, a rádio, faz conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Já está vindo esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.